Shalom, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Razon, livro de Revelação, conhecido como Apocalipse. Vamos fazer uma oração e vamos dar continuidade a esse estudo nesse momento. Pai, em nome de Yahushua HaMashiach, te pedimos revelação, sabedoria sobre este livro, o livro de Revelação. Abre nosso entendimento para que, através da Ruach HaKodesh, possamos discernir espiritualmente este livro, para nossa edificação, para a edificação do teu corpo, aqui na terra, da tua comunidade, do teu povo. Em nome do teu Filho, Yahushua HaMashiach. Amém. Bem, eu quis trazer algo assim interessante, que o Senhor colocou no meu coração, então eu estou trazendo, na verdade, algo que me veio recentemente, e eu queria então compartilhar com vocês sobre o livro de Revelação o seguinte. Eu fui estudar então como era esta palavra usada, né, em manuscritos, em textos em que traduz, que usa, no caso, o livro de Apocalipse no hebraico. Cremos que inicialmente Yohanan escreveu ele em hebraico, mas não temos esses pergaminhos em hebraico. Então há uma busca de uma reconstrução desse texto. E aí eu falei que eu achei muito interessante que tem um Novo Testamento de 1877, que é de Franz, é um sobrenome difícil, eu não sei pronunciar, mas é de Franz, F-R-A-N-Z, Delitzsch, eu não sei como é que pronuncia direito, mas é D-E-L-I-T-Z-S-C-H, D-E-L-I-T-Z-S-C-H. Então, essa versão em hebraico de 1877 utiliza como nome do livro e o início do livro, que o livro começa com essa palavra, a palavra Razon. É a mesma palavra que inicia o livro de Yeshayahu. Então é interessante que Yohanan, quando ele escreve as Boas Novas, as pessoas chamam em português mais como Evangelho de João, mesmo Yohanan, ele utiliza uma questão interessante no livro. Ele começa o livro dele com a mesma palavra que as escrituras começam, lá em Gênesis, as pessoas chamam Gênesis, né? Mas como aquele texto foi escrito por Moshe, foi escrito em hebraico, o nome não é Gênesis. Gênesis é um nome grego, e grego não escreveu nada daquilo ali. Então o nome é Bereshit, porque é a palavra composta que começa o livro, que é no princípio. Então forma uma palavra junta que é Bereshit, no princípio. E Yohanan vai pegar esta mesma palavra e começar o livro para apresentar o Messias. Vai dizer, no princípio era o Davar, a palavra. Então ele começa as Boas Novas, o Evangelho de João, usando também a palavra Bereshit. E Yohanan bem sabia que os livros, por exemplo, os livros da Torá, o nome dos livros eram as suas primeiras palavras, estavam entre as primeiras palavras. Então, o livro de Bereshit chama Bereshit porque começa com essa palavra, Bereshit, bara Elohim. Então, começa no princípio, criou Elohim. Então, Yohanan sabia disso, como um Yehudi. Então, não é sem propósito que ele começa a apresentar as boas notícias com esta palavra, porque ele está remetendo o Messias ao livro de Bereshit, ao livro de Gênesis, e mostrando uma restauração que o Messias veio fazer daquilo que aconteceu lá, da queda registrada lá no livro do princípio, Bereshit. Então Yohanan
Ele tem essa estratégia. Então, para mim, é muito claro agora, quando a gente pega aqui o livro de Apocalipse, que é o livro de Razão, e ele começa da mesma forma que Yeshayahu começa o livro dele. Então, Yeshayahu começa o livro, Isaías começa o livro assim, Razão e Yeshayahu, que é visões, revelações ou profecia, isso é a interpretação da palavra razão, de Yeshayahu. E aí ele começa agora, Razão de Yahushua HaMashiach, quer dizer, revelação, visão, profecia de Yahushua HaMashiach. Então, ele, ao usar a mesma palavra que começa o livro de Isaías, então aqui há uma grande questão importante. Há algo muito guardado aqui nesse texto. Ora, se ele propositadamente começa o livro com o mesmo termo, ele está querendo nos chamar a atenção para algo. Que algo é esse? É para nos dizer que esse livro e o livro de Yeshayahu têm uma ligação muito profunda. Não é à toa que ele começa a escrever da mesma forma que Yeshayahu começou a escrever. Então há uma conexão. Então, isso foi que me veio. Eu não pesquisei isso, não conheci isso em livro nenhum. Mas é bem possível que o Senhor tenha mostrado também isso a outras pessoas. Mas foi muito tremendo quando eu tive esse entendimento de que o livro de Revelação e o livro de Yeshayahu, eles começam iguais, porque eles estão conectados. Então ali está uma pista, que isso só é possível ao ler com o termo hebraico. Então, muito interessante essa questão. E aí, o que acontece? Então, quando me veio essa impressão, essa luz, eu então fui dar uma olhada no livro de Revelação. Se o livro de Revelação há uma intenção de uma conexão com o livro de Yeshayahu, então muitas coisas que Yohanan vai falar tem a ver com coisas que Yeshayahu falou, Isaías falou. Então eu vou olhar aqui nas referências dos versículos para verificar se existem muitas essas correlações entre o livro de Yeshayahu de Isaías e o livro de Razão de Yahushua HaMashiach, ou seja, o livro de Revelação. Então, ao fazer essa análise, constatei exatamente isso. Há um paralelo, há uma conexão entre o livro de Yeshayahu e o livro de Revelação. Então, para entendermos melhor o livro de Revelação, é necessário, é importante o conhecimento do livro de Yeshayahu. Então, eu peço a vocês que façam essa leitura, já que aqui não temos como fazer essas duas coisas juntas. Mas, à medida que nós formos estudar o livro de Revelação, fomos estudando, eu vou estar trazendo textos de Yeshayahu, como eu já trouxe alguns textos de Isaías, de Yeshayahu, para mostrar para você essa conexão. Então o livro começa apresentando o Messias como ungido, e é Yeshayahu 61 que fala sobre o ungido. Arua Adonai Yahweh sobre mim, porque Yahweh me ungiu para, aí fala as coisas, para que me ungiu. E ali fala, no finalzinho vai falar, fala de várias coisas, né? Anunciar as boas novas, a os que estão em Sião, veste de louvor em vez de um espírito angustiado. Então há várias coisas ali, mas chega um momento que diz, para anunciar o ano aceitável de Yahweh e o dia da vingança do nosso Elohim, que é o juízo, o tempo final, o período final. E justamente o livro de Revelação vai falar desse tempo ainda aceitável e do dia da vingança, que é o período em que vem os juízos sobre o homem, sobre a terra. Então é interessante nós entendermos isso. E é lá em Yeshayahu que a gente vai encontrar muitos elementos para compreender o livro de Revelação. Outra questão importante é que alguns teólogos, alguns religiosos,
Eles não acreditam que Yohanan realmente viu o que ele escreveu. Eles acreditam o seguinte, que Yohanan queria passar uma mensagem, ele estava preso, ele queria passar uma mensagem de fé, de esperança, ou alguma coisa, ou de alguma mensagem para aquelas congregações. E aí, como ele estava preso, se ele escrevesse de uma forma simples, aquilo ali poderia ser embarreado, e aí aquela mensagem não chegaria ao seu destino. Então Yohanan escolheu inventar toda uma história para, através daqueles elementos, numa forma de código, ele passar a mensagem que ele queria. Então essa, em outras palavras, é isso que alguns acreditam. Mas isso, na verdade, é um absurdo. Por quê? Porque, na realidade, Yohanan não vai criar elementos. Aqueles elementos o Senhor já tinha revelado a outros profetas. Quando esses profetas estavam na sua terra, quando esses profetas estavam entre o seu povo, ou até mesmo como Daniel escreveu na época dele. Então, e foram visões, coisas que eles tiveram na época, como Yeshayahu, como Jeremias, Isaías, como Iremiahu, Jeremias e outros. Então o que acontece? Ele vai ter revelações, visões similares. Ele vai ter visões similares, e aí com aquelas visões similares, que ele vai ter complementares do que foi dito antes, ele vai então registrar. E aí é claro que, para se entender o que ele escreveu, é necessário entender esse bagagem desses profetas anteriores. Eu vou estar postando aqui no grupo do WhatsApp. Então, para ficar claro, para ficar bem claro, Yohanan, ele vai ter visões similares ao que outros profetas tiveram, ou até mesmo em complemento ao que foi dito antes. Ele vai usar a linguagem profética que vinha sendo usado antes. Ele vai registrar aquilo que ele viu e ele vai passar essas informações para as comunidades. Então, para as pessoas terem um entendimento do que aquela escritura quer dizer, se as pessoas tivessem entendimento dos escritos dos profetas, ficaria fácil. Então, como Yohanan está dando continuidade a uma revelação, como Yohanan está trazendo elementos da revelação que encaixa com o que foi dito antes, então quem entende o que foi dito antes vai entender o que Yohanan está falando. Então, o desejo, a estratégia de passar as coisas dessa forma, não foi Yohanan quem fantasiou para criar ali algum código para que Roma não descobrisse e aquilo chegasse para as pessoas. Isso parte do próprio Eterno. O Eterno deseja revelar da mesma maneira que revelava aos profetas, e ele escreve das mesmas maneiras que os profetas registravam. E então as pessoas que já tinham a bagagem do conhecimento do que os profetas disseram, iriam ter o entendimento do que ele está falando. Quem não tivesse o conhecimento do que os profetas disseram, iriam viajar na maionese, que é o que a gente diz hoje. Iriam ficar perdidos, não iriam entender. Então, mas quem conhecia as profecias e a Torá, iria ter um entendimento mais claro do que é que está sendo dito neste livro. Então, essa estratégia não é de Yohanan, é do Senhor.
Porque ao longo da história ele foi colocando as peças para agora, na época de Yohanan, ele completar. E aí, quem lesse agora o livro de Yohanan teria um entendimento da mensagem. Quem não tinha bagagem anterior não iria entender, não iria compreender. Então, essa estratégia do Eterno não é uma fabricação humana de Yohanan, uma estratégia humana de Yohanan. Ele não inventou aquelas visões, ele teve aquelas visões e ele registra. E quem conhecia o que foi dito antes acaba compreendendo. Por isso que nós aqui falamos sobre o Eclesiastes capítulo 1. O que foi, tornará a ser. Então, se eu conheço o que foi, eu vou conhecer também esse futuro. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. E em Eclesiastes 3,15 vai dizer: o que é, já foi. Então, o que está acontecendo agora, já aconteceu antes. E o que há de ser, quer dizer, o futuro, também já aconteceu antes. Já foi. Então, é interessante nós entendermos que essas revelações, elas vêm agora com Yohanan como um complemento daquilo que foi dito antes, como uma repetição do que foi dito antes, e aí quando se repete, se inclui alguns elementos, mas é uma continuidade de uma revelação. Então, muitas pessoas interpretam errado o livro de Revelação. Por quê? Porque quer interpretar esse livro com a nossa bagagem ocidental, com a visão de hoje, e não se vale do que se disse os profetas antes. Eu vou estar concluindo a ligação e depois a gente retorna.